Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de março. Hoje eu quero falar sobre um termo que nós ouvimos muitas vezes: reverendo, reverenda, reverendíssimo. Por que se diz reverendo ou reverenda a alguém? Porque se supõe ser alguém digno de reverência, respeito e consideração. É um tratamento aplicado a pessoas investidas de dignidade por sua dedicação integral a um serviço destacado e importante. E embora antes o termo fosse aplicado igualmente a autoridades seculares, hoje se aplica somente às dignidades eclesiásticas e aos prelados e graduados das religiões. Essa explicação sobre reverendos é uma explicação da teóloga Maria Clara Bingmer, do Rio de Janeiro. Eu vou usar a explicação dela para entendermos. Reverendo é, pois, aquele ou aquela que dedica sua vida integralmente ao serviço de Deus e dos outros, promovendo a paz, a justiça, a caridade, por todos os meios ao seu alcance. Devido à sua posição de destaque e autoridade, sua palavra é especialmente respeitada e ouvida. Daí o vocativo reverendo, reverenda, que se lhe atribui. Um dia após a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o mundo vibrou e estremeceu de respeito e admiração devido à homilia pronunciada pela reverenda bispa episcopal Marian Edgar Budde, da Catedral de Washington. Marian é bispa de Washington desde o ano de 2011. Muitos de nós viu na televisão aquela figura frágil de uma mulher eclesiástica, dessa reverenda Marian Edgar Budde. Ela é conhecida por gestos como o de trocar os vitrais da catedral que homenageavam Robert Lee e Thomas Stonewall Jackson, dois dos mais altos oficiais do exército pró-escravista confederado durante a Guerra Civil. Em seu lugar, foram instalados vitrais projetados pelo artista Kerry James Marshall, conhecido por suas representações cotidianas da vida e da cultura afro-americana. Olha a coragem dessa bispa anglicana. Na nossa igreja não temos bispas, mas na igreja anglicana sim, tem bispas. A principal catedral de Washington é a Catedral Anglicana, cuja responsável é essa bispa episcopal Marian Edgar Budde. No culto de celebração da posse do novo presidente, a reverenda Mariane Budde subiu ao púlpito para fazer a homilia. Com voz ao mesmo tempo suave e firme, ao final do sermão, essa mulher, de compleição franzina e delicada, declarou com clareza ineludível: Senhor Presidente, quero fazer-lhe um último apelo. Foi então que falou com força profética na direção contrária ao discurso que o recém-eleito presidente havia pronunciado no dia anterior. As consequências das palavras de Donald Trump já se faziam sentir. Ao declarar que daquele momento em diante só existiriam nos Estados Unidos dois gêneros, masculino e feminino, desencadeou uma onda de medo e terror na comunidade LGBTQIA+. Membros desse coletivo passaram a temer por suas vidas e famílias, com filhos e filhas homossexuais. Sentiram-se igualmente ameaçadas. Quanto aos migrantes,
Diante da declaração do recém-empossado presidente de deportar 1 milhão deles e tomar várias medidas restritivas com relação inclusive aos já residentes no país, vindos de outras nações, começaram a experimentar desassossego, insegurança. Famílias temem ser separadas com a deportação de alguns de seus membros. Todos os migrantes se assustam diante da vaga e pouco fundamentada acusação de Trump de serem criminosos que invadem os Estados Unidos para matar, roubar, etc. O coração sensível e compassivo da Bispa Budi transbordou em palavras e expressou tudo isso com serenidade e clareza ao presidente. Disse-lhe de sua responsabilidade por haver sido escolhido por milhões de estadunidenses. Essa multidão de pessoas havia depositado sua confiança em sua pessoa e gestão, dando a ele seu voto. Na linhagem dos maiores profetas e profetisas bíblicos, Marian, sem levantar em nenhum momento o tom de voz, recordou a Trump suas próprias palavras no dia da posse, quando disse haver sentido a presença e a bênção de um Deus providencial e amoroso, e pediu: em nome do nosso Deus, Senhor Presidente, tenha misericórdia. A voz da bispa pediu com coragem, respeito e tranquilidade que o primeiro mandatário da nação mais poderosa do mundo exercesse seu mandato com misericórdia. Misericórdia para com os migrantes que realizam os serviços humildes que muitos não aceitam fazer, limpando prédios, trabalhando à noite em hospitais, lavando louça em restaurantes, enfim, trabalhando como pessoas honestas. Não se trata de criminosos. Misericórdia igualmente para aqueles e aquelas que desde sua diversidade sexual passaram a ter medo de viver no país e ser atacados de uma ou de outra forma. Assim falando, para a edificação de uns e irritação de outros, a bispa recordou que o Deus que o presidente havia sentido como bênção e amor providente também era o seu. Nosso Deus nos ensina a ser misericordiosos com o estrangeiro, porque todos fomos alguma vez estrangeiros nesta terra. Relembrou assim a identidade do povo estadunidense, formado em sua totalidade por estrangeiros que migraram e ali chegaram desde o início e até agora. Ela mesma com raízes na Escandinávia, enquanto o presidente é filho de alemão com escocesa. Com absoluta dignidade e unção, a reverenda bispa Marian Edgar Budi interpelou o homem mais poderoso do mundo em nome de Deus. Relembrou que a misericórdia é o outro nome desse Deus que se revelou como amor criador, encarnado e vivificador. A misericórdia é o traço característico do verdadeiro líder, que deve honrar a dignidade de cada ser humano por ser filho de Deus. No dia seguinte, ao que o mundo tremeu de medo diante de um futuro que se descrevia como sombrio e ameaçador, uma mulher tomou a palavra com fé e coragem. Falou em nome de Deus, movida pelo Espírito de Deus, pediu misericórdia e reacendeu a esperança nos corações e nas mentes dos que sofriam cabisbaixos e trêmulos. Deus a abençoe, reverenda Marian Budi. Receba nossa reverência e nossa mais profunda admiração. Esse foi o texto da teóloga Maria Clara Bingmer, elogiando essa outra teóloga e bispa da Igreja Anglicana, que disse aquelas palavras tão doces, ao mesmo tempo tão profundas e corajosas ao presidente Donald Trump. Rezemos, irmãos e irmãs. Temos visto
declarações absurdas desse presidente dos Estados Unidos da América. Peçamos a Deus que tenha misericórdia do mundo, que possa também abençoá-lo, para que ele tenha responsabilidade nesse cargo tão importante que ele está exercendo nesse momento, que não coloque a comunidade internacional em perigo, que possa governar com justiça social, mas sem atacar os outros, pela pacificação de todos os povos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.